noite, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Essa já é a 9ª aula para o 8º ano que eu gravo nessa pandemia. Hoje nós vamos falar sobre independência cubana, tá? E os sentidos da liberdade. Cuba, ela foi o país da América Latina que por último ficou independente da Espanha. Tá? Então, Cuba ficou independente em 1898, quase no século XX, e de longe perdeu no tempo da independência para todos os outros países. Para você ter uma ideia, o Brasil ficou independente de Portugal em 1822, quer dizer, quase 80 anos antes. Então é muito tempo de diferença. Aí você vai me perguntar, por que, professor Ricardo, demorou tanto para que Cuba ficasse independente de Portugal? Primeira coisa é que Cuba foi montado ao longo dos séculos como um sistema escravista muito rígido e de produção de cana, que era vendido para os Estados Unidos, vendido para a Espanha, para outros lugares do mundo e tudo mais, o açúcar, o melaço. E esses crioulos, esses brancos ricos, eles tinham esse senso de poder político e racial muito forte dentro deles. Isso fez com que eles lutassem muito para não mudar nada lá dentro. Tá? Dentro do cenário de independência cubana, tinha dois grupos. Um grupo chamado de anexionista, ou seja, de anexar, de ligar, atrelar alguma coisa. Então, pensa que quando eu vou entregar um e-mail, que eu mando algum arquivo junto, eu falo, o arquivo está em anexo, está junto daquilo lá. Tá? Então, esses anexionistas queriam que Cuba se tornasse independente da Espanha e se tornasse já aliado dos Estados Unidos ou até parte dos Estados Unidos naquele momento, se tornasse mais um Estado americano. Tá? E do outro lado existia os autonomistas, liderado por um cara chamado de José Martí, ou José Martí. Eu não falo espanhol, mas eu gosto de pronunciar José. Tá? José Martí. Eu falo, então eu fico falando do jeito que eu quero. E o José Martí, ele era um autonomista. Ele defendia a independência de Cuba da Espanha, defendia a independência de Cuba dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, que tinham muitos negócios em Cuba, ganhavam muito dinheiro com o açúcar cubano, eles não queriam que Cuba ficasse independente. Por isso, até na página 104 do seu livro, tem uma charge, uma piada dos jornais da época, em que mostram Cuba como uma mulher indefesa, ajoelhada ao pé dos Estados Unidos, está escrito no cinto lá do cara dos Estados Unidos, United States, Estados Unidos da América, e o vilão da história, segundo a charge, é a Espanha. Tá vendo lá ela vai lá no livro e olha a Espanha como um grande vilão bem marcado, com uma capa preta e tudo mais. E aí nessa charge, Cuba seria indefesa e os Estados Unidos estariam defendendo Cuba. Na verdade, os Estados Unidos, como qualquer outro país do mundo, eles não defendem ninguém, eles sempre defendem os seus próprios interesses. Tá? É muita inocência achar que um país vai lá no outro defender algo que não seja os seus próprios interesses. Mas, no fim, Cuba acabou sendo independente e os anexionistas acabaram vencendo no cenário interno. Então, os cubanos saíram das mãos da Espanha para cair nos braços dos Estados Unidos. Tá? E isso vai permanecer assim até a famosa Revolução Cubana, em que se estabelece o socialismo lá em 1959. Mas sobre isso a gente vai estudar no 9º ano, o ano que vem, e que eu espero inclusive presencialmente. Eu já não aguento mais dar aula para o meu celular aqui dentro do meu escritório. Tá? E aí na outra página, na página 105, está falando sobre significados de liberdade. Eu já falei sobre isso, eu adiantei esse assunto quase que
de forma involuntária lá no começo, quando eu comecei a falar de independência da Espanha, né, a independência da América Espanhola. E a noção de que para os crioulos, para os brancos ricos, né, a independência tem um sentido político, de fazer comércio com quem eles quiserem, de ter liberdade para decidir quem os governam e tudo mais. Para os indígenas e para os negros, que eram quem carregavam a sociedade nas costas, tá? Acho que isso acontece até hoje, a independência significava liberdade mesmo, não ter que usar uma corrente no pé, não ter que trabalhar de graça, não ter que ser chicoteado quando não quisesse trabalhar. Tá? Mas, obviamente, os interesses dos crioulos foram vitoriosos, e aí é muito triste de falar isso para vocês, mas é muito verdadeiro, que os africanos, os descendentes de africanos, os negros, eles acabaram como escravos ainda. Então, na página 105 do seu livro, tem uma lista de baixo para cima, tá? Uma lista aí com as bandeiras dos países, mostrando que ano que acabou-se com a escravidão nos países da América Latina. Em primeiro lugar, o mais antigo foi o Chile, que acabou com a escravidão em 1823. Em último lugar, lá em cima, está Cuba, que acabou com a escravidão em 1886. Em último lugar, com o número mais triste da história, porque somos nós, que acabamos com a escravidão só em 1888. O Brasil foi o último país do continente americano a conseguir libertar os seus escravos. Dito isso, eu não posso deixar de dizer que isso explica também como nós temos muito racismo ainda no Brasil para ser combatido. Tá bom assim? Quer dizer, ter racismo não tá bom, lógico que não. O que eu tô dizendo encerramos esse assunto agora, tá bom? Tô morrendo de saudades de vocês, espero encontrá-los logo, tá? Tô rezando muito para que em agosto isso tudo tenha acabado, mas isso tá na mão literalmente de Deus e não na nossa, né? Fazer o quê? Vai ser o que Ele quiser, como sempre. Beijão, tá? Até a próxima videoaula, a nossa 10ª aula semana que vem. Tchau, tchau.